Aí é onde o livro de Enoque, que devia estar na nossa Bíblia, mas não está, foi uma decisão lá do imperador Constantino deixar de fora, mas está na Bíblia dos etíopes. Se você pegar a Bíblia dos etíopes, o livro de Enoque consta lá. Você vai ver a mesma. Bom, ele está dizendo aí que o livro de Enoque ele estava na Bíblia, visto que Constantino ele tirou o livro de Enoque da Bíblia. Essa afirmação não existe nenhum registro, nenhum dado histórico que sustente tal falácia. Tá? Isso é apenas do campo do palpite. O livro de Enoque, muito antes da igreja, ele já foi rejeitado pelos judeus. Para os judeus, para um livro ser autêntico e inspirado por Deus, ou seja, ser canônico, ele deveria ser escrito 400 anos antes de Cristo. Todo livro que fosse escrito 400 anos antes de Cristo, esse livro era inspirado. Todo livro que foi escrito depois de 400 a.C., ele não foi inspirado, e foi a época que Deus parou de falar, segundo os judeus. O livro de Enoque ele foi escrito no ano 200, mais ou menos, 300 ou 200 a.C., no século II. Visto isso, o livro de Enoque, os judeus não aceitaram esse livro. E para o livro também ser aceito dentro de um cano judaico, ele deveria ser autêntico. A sua autenticidade não poderia ser duvidosa. O livro de Enoque ele foi escrito mais de 1000 anos após a morte de Enoque. Ou seja, embora o título seja dado a Enoque, não foi Enoque que tenha escrito esse livro. E embora haja muitas verdades no livro, existem alguns textos que contradizem o Antigo Testamento. Ele não se harmoniza com o Antigo Testamento. Por isso que os judeus também não aceitaram esse livro como autêntico. Então, muito antes da igreja, o livro já não era aceito no cânon judaico. No Novo Testamento, um trecho do livro de Enoque, ele é aceito, ele é colocado na epístola do apóstolo Judas. Ele pega esse trecho, ele canoniza, porque ali há uma verdade, e ele coloca esse trecho em seu livro. Como eu disse anteriormente, embora a autenticidade seja duvidosa, embora alguns trechos não se harmonizam com o Antigo Testamento, há no livro algumas verdades. E uma dessas verdades, o apóstolo Judas ele colocou em sua epístola. No século II, um cristão chamado Júlio, africano, se não me falha a memória, ele já coloca esse livro como uma parte de livros apócrifos. E no século III, um crítico textual chamado Orígenes, em sua obra Tratados em Princípios, ele vai dizer que, embora algumas comunidades aceitem o livro de Enoque ele não tem caráter canônico, ele não é inspirado. Agostinho também, em sua obra Cidade de Deus, no século IV, no século V, por aí, ele vai dizer que este livro é desconsiderado por muitos cristãos e judeus. Quando o livro de Enoque ele foi rejeitado, Constantino ele já era falecido, tanto no concílio de Cartago e tanto no concílio de Hipona, um de 393 e o outro de 397, ambos dão uma listagem de livros aceitos pela igreja, e o livro de Enoque ele está ausente. Não existe nenhum livro, não existe nenhum registro de que Constantino teria tirado ou colocado algum livro no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. O único registro de Constantino relacionado à Bíblia que nós temos é que Constantino ele mandou fazer 50 cópias do Novo Testamento para distribuir em Constantinopla. É o único registro que nós temos de Constantino